tentar ser bem rápido e breve, né? Esther capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha aqui, ó. Isso aqui foi uma bênção de Deus, Deus usou um vaso aí. Pastor, já tem no telão, tá bom. Vamos lá? E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bista, Rabona, Bitá, Abitá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa à vista, era bonita, né? Porém a rainha Vasti se recusou a vir, conforme o pedido do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Versículo 19. Se bem pareceu o rei, saia da parte do rei o edito, escreva esta lei dos médicos e persas, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Já oramos, né? Então senta aí que já vamos trazer essa mensagem, amém? Vê o que Deus tem para falar conosco. Já começou a falar, eu estava aqui observando os louvores, as oportunidades. Deixa eu tomar meu café aqui rapidinho. Fica de olho, fica atento, eu vou falar com você, amém? No começo do livro de Esther, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele para comemorar a sua vitória, porque a Bíblia diz que ele estava tendo vitórias, e ele estava crescendo, o seu reino crescendo. Então, ele resolve fazer uma festa, e a festa durou 180 dias. Quantos dias? 180 dias. A gente faz 2 horas de festa, acho que já foi muito, né? Rico, poderoso, e ele queria mostrar toda a sua glória, afinal de contas ele era um rei. Depois que ele fez 180 dias de festa, que mostrou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a suntuosidade do seu reino, ele resolve fazer mais 7 dias de festa para comemorar a festa. Olha como é que o rei é poderoso. Ele fez 180 dias de festa, e para comemorar a festa ele fez mais 7. Só que nessas 7 dias de festa ele só chamou os chegados, só os mais importantes, só nada da sociedade. E a Bíblia diz que 7 dias de festa ele servia as pessoas o vinho em taças de ouro, taças de prata, cada uma diferente da outra, dando aos visitantes o que? Honra, dando aos convidados o que? Uma honra, porque quando você recebe o convite de um rei, você tem que sentir o quê? Você sentiu o que, igreja? Honrado. Diga comigo, eu me sinto honrado. Esse tem que ser o nosso sentimento quando a gente vem na presença de Deus. Afinal de contas, a gente está vindo na casa do rei dos reis. Se um rei te chamou, você ser feliz, ainda mais o rei dos reis te chamar. Eu me sinto honrado de servir esse rei. Eu fico imaginando as pessoas disputando por ingresso. Não, eu tenho que ter um convite do rei. Eu tenho que ter um convite, eu tenho que receber, eu tenho que estar nessa festa. Eu tenho que participar dessa festa, eu tenho que estar no meio dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas são importantes. E a Bíblia diz que o rei, 7 dias comemorando, mostrando a glória, mostrando a riqueza do seu palácio. No último dia da festa, diga comigo isso, no último dia. No último dia da festa ele queria coroar. Ele falou assim: agora eu vou trazer a presença da minha rainha. Porque a rainha era bela, e ela era muito bonita. Aí ele manda os eunucos chamar a rainha.
para que ele pudesse mostrar e falou assim: olha, manda ela vir de coroa, manda trazer a coroa na cabeça. Eu quero que ela entre na presença de todos e todos vejam a beleza dela, porque ela é minha rainha. Mas a Bíblia diz que a rainha também estava dando uma festa. E ela dando uma festa, recebe o eunuco. O eunuco chega dentro da festa da rainha e ele fala: olha, o rei mandou te chamar. E a Bíblia diz que ela não quis vir. E ela se recusa a vir. Só que a rainha Vasti esqueceu que ela só era rainha, porque antes dela ser rainha, o rei a fez rainha. Às vezes Deus nos chama para a presença dEle, para vir para a casa dEle, para servir a Ele. E eu não posso ir porque eu estou ocupado, pastor. Está ocupado com o quê? Eu estou ocupado com o meu emprego. Mas o senhor tem emprego porque Ele te deu. Às vezes Deus chamou você para vir para a presença dEle, porque Ele quer o quê? Ele quer a tua presença, Ele quer ter comunhão contigo. E aí você fala assim: eu não posso porque eu estou ocupado. Está ocupado com o quê? Eu estou ocupado com o meu marido, estou ocupado com o meu filho. Ei, você só tem marido, só tem filho porque Ele te deu. Quem está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? A rainha Vasti estava esquecendo que ela só era porque Ele foi antes dela. E você só é porque Deus te deu. Tanta gente esquece que Deus deu a ele. Tanta gente esquece que Deus fez na vida dele. O que eu mais vejo pessoas que depois que prosperaram se afastam. Está vindo para de quê? O meu sonho é ter um sítio, pastor. O meu sonho é ter um carro. Depois que eu comprou o carro, também mais para o culto. Por quê? Porque agora o carro está limpo, vai sujar. A rainha está dando uma festa. E ela se recusa. A Bíblia diz que, não, eu fico imaginando. A Bíblia diz que quando chegou no fala assim: ô rei, ela não quis vir. Hã? Como assim? Ela está ocupada. A rainha não quis vir. A Bíblia diz que o rei se enfureceu. E a Bíblia diz que o rei chama conselho, pede conselho aos sábios entendidos daquele tempo e pergunta para eles o que ele tem que fazer. Quais eram as leis dos medos e persas para essa situação? E aí os conselheiros viram para ele e falaram assim: ó rei, é o seguinte, a rainha não só pecou contra o Senhor, mas ela também deu um mau exemplo. Agora, ó rei, todas as mulheres da Pérsia e da Medo vão começar a desonrar os seus maridos. A gente tem que entender que às vezes Deus te colocou numa posição, te colocou num lugar que você gera influência. E tudo que você faz, você gera influência, você influencia outras pessoas. Não, pastor, você não está entendendo. Eu sou o menor da minha casa, mas o menor da sua casa é influenciado, porque a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E aí eles viram para ele e falaram assim: ó rei, que se cria um edito e não muda toda a regra, toda a lei dos medos e persas, havia uma peculiaridade, não podia ser anulada. E aí o conselho deles é o seguinte: que se cria uma regra, uma lei, que a partir de hoje a rainha Vasti não entre mais na tua presença. Sabe aquela pessoa que estava na presença de Deus, porque o Deus também é rei, e de repente ele começa assim: estou sentindo mais vontade na igreja? Sei porque eu estou desanimado na casa do Senhor? Porque muitas vezes foi cortado no mundo espiritual o elo que te ligava ao seu rei, ao seu Deus. O edito dizia assim: que nunca mais ela entra na presença do rei, e que o rei manda tirar a sua coroa e tira dela o reino e deu o reino dela a outra. O que a rainha Vasti fez nesse dia? Ela abriu uma vaga. Ei, deixa eu falar uma coisa com você: não abra vaga. Não abra vaga para que outra pessoa ocupe o seu lugar. Porque a Bíblia, porque essa Vasti, ela deixou de dar assistência no seu reino, naquilo pela qual foi chamada. E quem não dá assistência, abre concorrência. Diga comigo: quem não dá assistência, abre concorrência. Como assim, pastor? Quando você não assiste, quando você não serve para servir. E dessa forma, Deus pode fazer o quê? Colocar outro no lugar de você. Porque sempre tem alguém melhor do que eu, para aquilo que eu faço. Se eu não der assistência no que eu estou fazendo aqui, Deus tem mais outros. A Bíblia diz que tinha um Elias, um profeta do Senhor, e Deus mandou ele entregar algumas profecias, alguns rolos. E um dia Deus mandou ele bater de frente contra uma mulher chamada Jezebel. E depois que ele fez a vontade de Deus, Deus
várias formas de falar conosco. Veio para o vento, veio o terremoto, veio fogo, veio tudo. Mas a Bíblia diz que não estava o Senhor naqueles sinais a qual Elias esperava. E veio uma voz mansa e suave. E Deus falou com Elias: Elias, o que está fazendo aí, Elias? Sabe qual foi a resposta de Elias? Eu estou me guardando. Está guardando por quê, Elias? Porque eu sou tão importante para o Senhor, que o Senhor não me perder. Porque Elias achava que ele era o único profeta que Deus tinha. Se Deus perdesse ele, Deus ia ficar sem profeta. O Senhor vira para ele e falou assim: ô Inocente, deixa eu falar uma coisa com você. Eu tenho 7.000 profetas guardados, com joelhos dobrados, que não se contaminaram a Baal. Você não é o único não. Você pode ser o mais famoso, mas você não é o único não. Às vezes a gente brilhou um pouquinho e já acha que é importante. Às vezes Deus já te deu um pouquinho de bênção, você já acha que já é mais abençoado. Às vezes você acha que é ungido, protegido, guardado, que só Deus não tem você. Deixa eu falar uma coisa com você. Muitas vezes até o ungido se perde, muitas vezes o ungido vira diabo. Se não se guardar, porque se não servir, não serve. Um dia Deus escolheu um homem para ser rei, Saul, porque era a escolha do povo ter um rei, mas era a escolha de Deus que Saul fosse o rei. E Saul não guardou a palavra do Senhor. E como ele não guardou a palavra do Senhor, ele deixou de dar assistência. Ele abriu concorrência. Um dia Deus falou assim: ô Samuel, faz o seguinte, cara, coloca outro no lugar de Saul, porque eu já me arrependo de ter colocado ele no lugar. E Saul era ungido. E mesmo sendo ungido, foi substituído. Porque ele negligenciou o dom que Deus havia dado. Ele deixou de dar assistência. Foi chamado para quê, querido? Para ficar na porta? Ficar na porta. Você foi chamado para lavar louva. Você foi chamado para pregar? Prega. Você foi chamado para quê? Para ajudar? Então ajuda. Qual foi o dom que Deus te deu? Então faça. Não negligencie. Não deixe de dar assistência para que você não abra concorrência. Eu não vou falar de casamento hoje. Porque muitas vezes o casamento está dando errado porque o marido deixa de dar assistência. E muitas vezes a esposa está sendo traída porque deixou de dar assistência. Eu não vou entrar nessa parte. Eu quero falar de Deus nessa noite, porque a Bíblia está falando de Vasti, que era uma rainha, e a posição dela foi trocada. Aquele texto que a gente conhece: guarde bem a tua coroa para que ninguém roube. Não está falando de salvação, está falando de quê? De posição no rei. E aí a Bíblia diz que o rei fez um concurso de Nis, para achar o quê? A substituta. Vou tomar mais um pouco de água. Vai dar glória a Deus aí, vai. E agora sai o rei à busca de uma nova rainha, porque o Vasti não pode ser mais rainha, ela abriu vaga. Diga assim: a partir de hoje eu não vou abrir vaga. Na minha casa, na minha vida, não há vaga. Eu vou dar assistência. E vou acabar com esse negócio de concorrência. Você tem que ser o melhor marido, meu irmão. Você tem que ser o cara presente, o cara viril, o cara protetor, o provedor. Porque se enquanto você está protegendo ali, está dando assistência, não tem Ricardão na jogada não. E as mulheres têm que ser o quê? A mais bela, a mais inteligente, a mais sábia. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não, o pastor já está ganho, já está casado. Não faz isso não. Não faz isso não. Agora o rei sai à busca de uma mulher, a nova rainha. E a nova rainha vai se chamar Hadassah, que significa estrela. A Bíblia diz que a rainha, a candidata, era Esther. Esther não tinha dinheiro, ela pobre. Ela era pobre. Ela não tinha cultura, não era uma mulher inteligente. Então ela era uma mulher que faltava nela o quê? Etiqueta, cultura. Mas por que Hadassah vai se tornar rainha? Porque aquilo que ela tinha de mais importante que Deus havia dado para ela, a faria ser selecionada, que era a sua beleza.
faço a obra de Deus porque eu não sei pregar. Pastor, eu não faço a obra de Deus porque eu não sei cantar. Pastor, eu não faço nada na igreja porque eu não tenho talento, eu não tenho dom. Você tem talento sim, você tem dom sim. Alguma coisa você sabe fazer, então não deixe de fazer porque você não tem. Tem gente que dá desculpa porque não tem. Então olha aquilo que você tem, olha aquilo para qual Deus te chamou. Porque a forma com que Deus te chamou é aquilo que Ele te deu dom. Porque pode ser que aquilo que eu tenho não sirva para outra pessoa, e Deus vai usar você para uma outra pessoa do seu jeitinho. É o seu jeito de falar, é o seu jeito de respirar, é o seu cheiro que faz diferença. Então para de dar desculpa para Deus porque não tem carro, não vem para a igreja. Porque eu vivo trabalhando de Uber, eu vejo pegando pessoas pagando Uber para a presença de Deus. É ou não é verdade? Dá glória a Deus, irmãos, não vou achar que está com você o negócio. Está falando assim, irmão, eu não tenho cultura, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho. Beleza, e ela vai ocupar o lugar daquela rainha. E por que ela vai ocupar o lugar daquela rainha? Porque agora ela foi escolhida por Deus, e ela vai ser a nova rainha daquele lugar. Amém, igreja? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Diga, a partir de hoje eu vou ser o melhor para Deus, para minha casa, para os meus filhos, na minha empresa. Eu vou ser o servo que serve. Amém? Vou ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor bem forte.